Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R básico do nosso projeto Estudando o Ambiente R. É um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje nós estamos diante da nossa aula 13. Nós vamos falar hoje sobre os data frames, as estruturas de dados data frames, ou também chamadas quadro de dados. Eu sou o Ben David e estou aqui com vocês e peço que antecipadamente vocês que já assistem nosso canal e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal. Para aqueles que estão assistindo nossa primeira vez, se inscrevam, deem o seu like, ative o sininho para que vocês possam receber mais materiais, não só sobre esse curso, mas de todos os conteúdos que nós produzimos na nossa página, no nosso canal. Vai ser um prazer imenso fazer com que o alcance desses materiais atinjam dimensões aí incalculáveis, vamos dizer dessa forma. É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. E para vocês que estão aqui a primeira vez e que não ainda viram nenhum vídeo anterior, nós estamos nessa aula 13. Nós vamos apresentar a você onde é que você pode pegar todos os materiais que tem desse curso. Para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, essa aqui é a nossa página profissional, que é o bendavid.github.io. E aqui na opção cursos, você vem em Estudando o Ambiente R, e aqui em R básico, você encontrará todos os materiais possíveis para o desenvolvimento desse curso. Mais especificamente, aqui em aulas, você tem todo o conteúdo das 25 aulas que nós disponibilizaremos para o R básico. Hoje nós estamos na nossa aula 13, a apresentação dessa aula de hoje está aqui. O nosso plano de aula hoje, nós iremos tratar justamente com quadro de dados. Vamos falar justamente que este quadro de dados é uma estrutura de dado que, na realidade, por trás nós temos um objeto do tipo list e que tem o acréscimo de um atributo class do tipo DataFrame. E aí ele passa a ser um objeto da classe DataFrame. Mas entendamos isso externamente como uma estrutura de dado. Interno, ele na realidade nada menos, nada mais é do que uma lista. E aí nós vamos por fim fazer ao longo da apresentação exemplos e aplicações. Antes de nós passarmos para a nossa aula, deixa eu ver se tinha mais alguns informes. Então aqui nós temos o nosso plano de aula que nós já apresentamos, os materiais, e o link dessa apresentação também estará aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode acompanhar aqui na tira abaixo do vídeo, que tem todas as informações necessárias para o andamento desse curso. Ainda mais na descrição do vídeo, também nós reforçamos todos esses links. Vamos lá para a nossa apresentação? Antes de mais nada, queríamos deixar já aqui enfatizado de que se você não assistiu às aulas anteriores, em particular a aula 12, do qual nós falamos sobre as listas, dá uma olhada aqui no cards ou veja no fim desse vídeo que nós disponibilizaremos o link da playlist, bem como as sequências anteriores de videoaulas para que você possa ter o acompanhamento necessário, tanto para essa quanto para as aulas posteriores. Então, diante disso, sem mais, vamos aqui para a nossa apresentação, em que a nossa apresentação nós vamos falar hoje sobre quadro de dados. Em quadro de dados, nós queríamos antecipadamente já reforçar a nossa filosofia de trabalho do Democratizando Conhecimento, do qual essa filosofia nós disponibilizamos de alguma forma os nossos materiais produzidos em alguma das vias de publicação. Ela é disponível gratuitamente. Queremos agradecer o apoio do SEAC, da UFSJ. Sem estas instituições e sem o clube, nós não teríamos o suporte necessário, tanto para a emissão de certificado, quanto para a liberdade de produção desses materiais
em que a instituição disponibiliza a toda a sociedade de forma gratuita, de um modo geral, né? Nós temos o apoio do livro, e aí se faz necessário para que você que não tem, quer acompanhar o material do curso, o livro R Básico, volume 1, foi feito, na realidade, da coleção Estudando o Ambiente R. O volume 1 foi disponível justamente para este curso. Então, aí, dessa forma, aqui nós temos a versão impressa do livro. E dessa versão impressa, essa versão é uma versão comercializável para você que não que tem interesse no livro, basta clicar aqui ou você voltar lá na página, na seção em livro de apoio. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho. Em livro de apoio você tem a versão física, que é comercializável, e nós temos a versão digital, em que ela é disponível gratuitamente. Para aqueles que não puderem comprar o livro físico, não tem problema, você tem a versão digital. O que importa é que o nosso objetivo seja propagar conhecimento. Então, dadas essas recomendações, vamos lá para a nossa aulinha de hoje, né? Então, o que nós temos aqui hoje é justamente esse objeto, que na realidade é nossa estrutura quadro de dados. Ela é uma lista com classe DataFrame, com algumas restrições. Então, nós já vimos que se nós queremos verificar quais são os atributos que tem um objeto, nós vamos usar a função attributes. Dá uma olhada nas videoaulas anteriores para que você veja esses recursos de função e para que você veja por meio daquelas funções typeOf na tipagem C e mode na tipagem S. Você vai ver no caso, quando você pedir a função class, ou na realidade, quando você pedir a usar a função typeOf, você vai ver que na realidade o objeto em que a gente tem como estrutura de dados DataFrame é na realidade uma lista. Mas quando a gente pede por meio da função aplicada no objeto class, a gente verifica que esse atributo class é um DataFrame. Então, na realidade, é esse atributo que modifica a forma de como nós visualizamos essa lista, que é o formato armazenado internamente pelo R. Então, de todo modo, diferentemente da lista, nós percebemos que a estruturação das listas ela se torna um pouquinho mais complexa. Então, o que se construiu com esse tipo de estrutura de dados? Era visualizar o conjunto de dados de uma forma que nós visualizássemos como uma tabela, como um banco de dados que a gente, por exemplo, digita no Excel, em que nós separamos as variáveis pelas colunas e os valores dessas variáveis separados em linhas. Então, foi esse formato criado para que para que os dados ficassem mais ambientados com o usuário de uma forma geral. Mas o que é que a gente vai observar? Apesar de todas as características que nós temos de uma lista, isto é, nós não temos a condição de ser do vetor atômico, de ter apenas valores ou variáveis, dados que tenham a mesma natureza, seja numérico, seja caracteres, seja complexo, seja próprias listas. Não. Justamente no caso das listas, a gente tem essa prerrogativa de termos algo mais complexo nesse sentido. Só que, diferentemente das listas, tem algumas restrições para a estrutura de dado, quadro de dados em si. Que seria o quê? Os componentes devem ser vetores uni- ou multidimensionais, não tem problema, listas ou até mesmo quadro de dados. Então, não tem problema nesse aspecto. Você pode ter aí vetores ou qualquer outro tipo de estrutura de dados nesse sentido, pode ser inserido nesse sentido. Agora, as colunas, como um processo de matriz, elas devem ter, elas são separadas, na realidade, as variáveis
Na realidade, as colunas das matrizes, listas ou quadro de dados, são inseridas como coluna dos quadros de dados. Então, elas são colocadas de forma, vamos dizer assim, na horizontal, separado por colunas. Mas, aí eu acho que é a próxima informação. Antecipadamente, aqui a gente já pode dizer é que o número de linhas dessas variáveis devem ser iguais. Que isso não é uma prerrogativa, por exemplo, para as listas. Já no caso do quadro de dados, sim. A gente tem que ter como se fosse, vamos pensar assim, uma matriz perfeita, em que o número de linhas sejam iguais. Aí o que acontecia? Antes da versão do R 4.0, havia uma coerção automática em que todos os caracteres, as variáveis do tipo string, caractere, cadeia de caracteres, elas eram coagidas a uma estrutura de dado do tipo factor ou fator, que é muito utilizado, por exemplo, na área de experimentos. Na estatística experimental, planejamento de experimentos, por exemplo, é muito utilizado. Isso é uma área da estatística. Então, a partir da versão 4.0, a opção ou o argumento que existe na função para a criação do quadro de dados, ela tem como argumento string as factor. Antes, ela é dado como true, ou seja, coagir automaticamente. Agora não. Agora essa coerção, ou seja, a transformação de um caractere para uma estrutura de dado factor, na realidade, ela não é mais forçada nesse sentido. Então, se entrou como caractere, ela vai ficar como caractere. Certo? Isso aí foi uma alteração que ocorreu a partir da versão 4.0. O que mais? Os objetos inseridos no quadro de dados devem ter o mesmo comprimento. É o que eu acabei de falar. O número de linhas devem ser iguais. Então, outra coisa que é interessante, quando nós vamos importar dados, que vai ser nossa aula 14, o objeto, a estrutura de dados, quando ela é associada, na realidade, um nome associado com essa estrutura de dados, com esse banco de dados importado externamente do R, ele entra como uma estrutura de dado, quadro de dado, no R. E isso é muito interessante. Diferentemente, por exemplo, quando a gente faz importações de banco de dados, quando a gente usa, por exemplo, funções da família de pacotes Tidyverse, ele entra como um table específico, que é um quadro de dado mais refinado. Mas quando nós usamos a função read.table, que é a maioria das formas, a forma mais trivial de você importar um banco de dados é por meio dessa função para determinadas extensões de arquivos. Então, quando a gente usa essa função, a estrutura de dado que se armazena no R, ela é um quadro de dados. Interessante também frisar isso. Então, como é que a gente cria um quadro de dados? A gente usa a função data.frame. Então, veja o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo uma espécie de comando de atribuição, associando o nome dados a esse data frame. E como é que se restringe esse data frame? Veja, eu estou criando o data frame em que o comprimento desse objeto, desse daqui e o desse daqui, são todos de mesmo comprimento. Isso é uma prerrogativa, diferentemente das listas que não são. Então, isso é vantagem. Quer dizer, isso é uma desvantagem. A lista tem uma vantagem nesse sentido. Mas se vocês observarem na aula anterior sobre listas, ela não tem essa organização como nós temos na visualização do banco de dados. Uma outra coisa que é interessante, que no ato de eu criar o data frame e adicionar cada conjunto de dados específicos, eu estou nominando ele. Então, ao nominar, ele em cada coluna, ele tem esse respectivo nome para que a gente possa identificar mais facilmente. Essa função aqui, leaders, ela na realidade, ela armazena o alfabeto. Se for todo minúsculo aqui, essa função, ela vai me dar o alfabeto em minúsculo. Se isso aqui for tudo com letras maiúsculas, ela vai me dar o alfabeto
com letras maiúsculas. Então, ela me deu as 10 primeiras letras que nós temos do alfabeto. Aqui eu estou usando a função rep, que no caso ele está repetindo para mim esse vetor aqui 5 vezes. Então, ele está mandando para mim true, false, e o comprimento ele vai chegar a 10, né? Nesse sentido, que é um pré-requisito que exige para todas as, vamos dizer, as variáveis específicas que nós temos no nosso data frame. Então, isso aqui é a forma de nós construirmos o nosso data frame. Veja que a indexação do data frame é parecidíssima com o que a gente tem, ou idêntica ao que a gente tem na lista, porque por trás o que nós temos no data frame é uma lista. Então, nós temos esse sistema de indexação, como as nossas colunas. Então, aqui ele está pegando o primeiro elemento, que seria a primeira coluna, e está apresentando. Ao invés de fazer isso, eu posso usar o outro sistema de indexação, que é o cifrão, e dizer o nome da variável, da coluna específica. E aí eu estou usando dados cifrão X, em que ele me retorna o mesmo elemento, isto é, o mesmo conjunto de dados, que é o da primeira coluna. Se eu não estiver satisfeito e eu especificamente quiser pegar o primeiro elemento da primeira, ou melhor, a primeira linha da primeira, a primeira linha independente da coluna específica, ou seja, se eu não estou dizendo qual é a coluna específica, ele me pega toda a primeira linha, ó, como é interessante isso. Então, ele pegou o primeiro valor da primeira variável, da segunda e da terceira. Agora, eu quero especificamente apenas o primeiro elemento, ou seja, na primeira linha do primeiro elemento, que você me identifique que valor é esse. E ele me retorna justamente 1. Assim como também nós alterávamos as listas por meio desse sistema aqui da atribuição, juntamente com o sistema de indexação, aqui também eu consigo fazer isso. Veja que quando eu estou colocando entre parênteses a execução, eu já automaticamente estou ativando internamente a função print para que ele me mostre o que é que está ocorrendo com essa nova alteração. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Lá na primeira linha, na primeira coluna, altere esse valor 1 para 10. Então, veja que automaticamente ele já faz essa alteração para mim. Dito isso, nós temos agora uma outra coisa que é interessante nos data frames, que é o seguinte. A estrutura de dados, ou melhor, o objeto lista, nós só vamos ver isso de forma mais aprofundada lá no nosso curso intermediário. Cada objeto desse daqui, apesar de estar como se tivesse em uma lista que identifica um objeto em si, o que temos por trás é, na realidade, um conjunto de objetos organizados dentro de uma lista. Então, para cada variável dessa, x, y e z, ela tem um identificador de memória. Internamente, ela tem uma referência específica. A lista ela tem uma referência superior e lá dentro ela armazena as referências de cada variável armazenada na memória ativa. Impressionante isso, né? E aí o que acontece? Toda vida que nós queremos saber o que é que tem em x, a gente faz dados, cifrão x. Para y, dados, cifrão y. E aí existe um recurso no R, usando a função attach, do qual eu uso attach justamente no nome que está associado a essa estrutura de dado, e eu digo o seguinte, ó, temporariamente, quebre a estrutura lista e deixe cada um desses objetos aqui separados, teoricamente, individualmente. Isto é, anexe no caminho de busca. É algo ainda novo essa informação para vocês, mas na realidade o caminho de busca é o caminho do qual o R, por meio dos ambientes, procuram pelos objetos.
Então, nesse caso aqui, quando eu uso a função attach, eu não preciso mais usar dados cifrão x. Apenas digitando x, perceba que eu acesso os elementos, os valores que estão justamente no primeiro elemento do data frame. É como se isso, o data frame, não existisse nessa perspectiva. Se eu digitasse x, aparecia as 10 primeiras letras do alfabeto. Aqui aparecia o vetor lógico. Quando eu uso a função detach, ou seja, reconstitui a estrutura lista, e quando eu acesso novamente, digito o nome x para verificar quais os elementos, ele já não mais existe e me retorna um erro, porque eu reconstituí o formato original e desanexei essas variáveis aqui, ó, esses objetos aqui do caminho de busca. Isso é uma forma interessante, porque imagine, quando a gente tem um banco de dados gigantesco, isso às vezes é interessante ao invés de estar toda a vida usando o sistema de indexação para poder acessar os elementos dentro de um data frame. Então, ao invés de fazer isso, a gente pode fazer a quebra desse data frame. Uma ressalva, é muito interessante você ter cuidado, porque se você já tiver objetos do qual tem nomes com X ou com Y ou com Z, isso pode dar conflito na hora do R buscar pelos objetos que estão associados ou os nomes associados com esses objetos, com esses nomes. Então, se já existia algum objeto cujo o nome X está associado com ele, pode haver conflito. Ao invés de ele estar me retornando este vetor, ele pode estar me retornando outra coisa que não era o que eu queria. E aí pode-se gerar anomalias, né? Possíveis bugs do que, vamos dizer assim, do que você estava esperando e na realidade não está observando. Era isso que nós queríamos falar. Existe só isso sobre os data frames, uma estrutura de dados tão interessante como essa? Não. Você vai lá no capítulo 4, dá uma olhada, porque tem muito mais exemplos que a gente inseriu. Isso aqui é apenas uma pincelada do que nós temos sobre essa estrutura de dados tão interessante que nós temos no R. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Sugestões, perguntas, críticas, deixem lá, tanto nos seus comentários da nossa postagem, acessa na nossa página profissional os nossos e-mails, os nossos contatos, ou você que também é do nosso curso, vai lá no grupo do WhatsApp e também faz seus comentários e para que a gente consiga melhorar ainda mais os nossos materiais e também compartilharmos essas experiências de conhecimento. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Um abraço!